Bem-vindos a mais um Segundou com o CEO. Hoje eu tenho a honra aqui e a alegria de receber um amigo, Maurício Russomano, e um baita de um executivo, né, com carreira internacional, já morou fora, né, morou nos Estados Unidos, Europa, né, Maurício, liderando aí grandes empresas, e atualmente conselheiro de administração de 2 empresas e fazendo também um trabalho de advisor junto a um fundo de private equity. Tá? E como todos sabem, o Segundou com o CEO é um papo muito descontraído, muito gostoso, para falar de felicidade no trabalho. Como é que nós, líderes, levamos essa mensagem e aplicamos no nosso dia a dia o que eu brinco, o hashtag Segundou, na mesma frequência do hashtag Sextou. Eu acho que a gente tem que ser feliz todos os dias e não somente de fim de semana, né? Então, Maurício, obrigado de novo pela tua participação, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Gui. Conta um pouco, quem é o Maurício? Um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Bom, obrigado, Gui, pelo convite. Contar um pouco da história. Meu pai era uma pessoa de multinacional, então eu nasci em São Paulo, mas depois, nas suas atividades, a gente foi mudando de país, né? Moramos nos Estados Unidos, moramos na Europa, moramos no norte do Brasil, em Recife. Voltei mais ou menos na adolescência, acabei entrando na faculdade de engenharia, na Poli, e depois eu acabei seguindo a mesma carreira do meu pai. Fui trabalhar na GE, fui trabalhar depois na BASF, depois eu fui para a Votorantim e, por último, foi na Unipar. E no meio do caminho, eu acabei estudando um pouco, acabei fazendo um MBA na Columbia e na London Business School, tinha um programa para ajudar também a me preparar. Então, um pouco da minha história. Muito legal. E na Unipar você liderou uma empresa grande, né? Conta um pouco, não é tão conhecida talvez para o público em geral, mas é uma operação enorme, né? A Unipar foi um caso bem interessante, porque é uma empresa de químicos intermediários. Então, é um pouco parecido com aquela propaganda da Intel Inside. Uhum. Aqui é a mesma coisa. A Unipar está presente em muitas partes das nossas vidas, né? No saneamento, porque ela produz cloro, produz soda cáustica. Então, a soda cáustica vai em sabonetes, vai na indústrias de alimentos. E tem o PVC, que também faz toda a infraestrutura, né, do país. Então, é uma empresa muito interessante, mas ela está por trás da tecnologia, né, que a gente usa no dia a dia. Legal. E acho que o benefício de eu te conhecer fora do mundo corporativo, eu sei o quão preocupado você é com a tua família, com as tuas relações, com o trabalho, enfim. Você consegue levar isso hoje, né, o teu estilo de gestão, esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho, também nas agendas de conselho e na agenda de um fundo de private equity, por exemplo? Você consegue levar esse tema de felicidade para esse tipo de organização ou ainda está mais do CEO para baixo e não tanto no conselho? Como é que você tem visto isso? Eu acho que, de certa maneira, sim. Talvez não integralmente ou dirigido dessa maneira, mas pensando no conselho, pensando na minha vida pré-CEO, mas você precisa criar as condições dentro da empresa para que a empresa e as pessoas sejam felizes e que seja uma organização saudável e sustentável, né? Assim, precisa ter muito claro uma visão dos objetivos, onde vai chegar, a equipe precisa ser muito comprometida em entregar os resultados, o CEO e as pessoas que estão na companhia precisam ser donos do resultado ou muito preocupados e compromissados. Tem outros aspectos, por exemplo, das pessoas entenderem seus limites, do cansaço, do estresse e também se cuidarem. Enfim, vamos dizer que criado uma estrutura, as condições, obviamente tem muito mais que isso, mas as empresas tendem a ser mais felizes e saudáveis e etc., né? O que nós discutimos às vezes em conselhos, quando estamos discutindo talentos e pessoas, é um pouco das pessoas tóxicas na organização, que elas sim podem machucar muito a felicidade, que nem se está chamando dentro da organização. E muitas vezes as pessoas ficam reféns de pessoas tóxicas e não precisa, né? Porque são reféns porque elas entregam resultado. Mas tem tanta gente competente no mercado que consegue entregar resultado, mas consegue também ter a atitude certa, ter o comportamento certo. Então acho que um dos temas, né, recentes, só para reagir um pouco à tua pergunta, quando você está olhando as pessoas que estão na companhia, como que os times trabalham, realmente essas pessoas, entre aspas, tóxicas, devem ser, obviamente o CEO não pode ignorar, ele tem que atacar esse tema no sentido de reduzir essa toxicidade, mas no limite deve trocar e não deve ficar
refém dessa situação. Né? E eu falo um pouco que aí, nesse caso das pessoas tóxicas que você citou, né, que não tem o comportamento correto ou desejado, mas que entrega resultado, você tem que ter muita coragem para mudar, né? Porque o CEO está sempre refém da entrega, né? Um pouco daquela questão, putz, eu preciso entregar resultado, né? Mas o como às vezes fica de lado. Você vê, como é que você vê, até pela tua experiência internacional, o Brasil está um pouco mais avançado nisso, ou não? Tem muita coisa legal que acontece lá fora que você acha que a gente, né, poderia colocar aqui no mercado brasileiro? Ou está equiparado? Como é que é a tua comparação aí dos dois mundos? Essa é uma pergunta interessante, a reflexão. Os Estados Unidos trabalhou muito nos últimos anos toda a questão de diversidade em várias dimensões, né? Talvez com mais ênfase que outras regiões do mundo. Nós temos a vantagem, talvez, no Brasil, e aí falando um pouco mais da experiência recente, é que o brasileiro cresce já dentro de um ambiente com bastante diversidade. Quer dizer, se eu olho pelo menos a nossa geração, eu tenho muitos amigos que os pais eram estrangeiros e que eles são a segunda geração no Brasil. Quer dizer, a gente cresceu no meio de pessoas muito diferentes, né? De culturas, de jeitos, estilos. A gente jogava futebol na praia no final de tarde. Quer dizer, a gente cresceu dentro de um ambiente vamos dizer, descontraído e que as pessoas estão juntas, né? A grande discussão que eu tinha, principalmente na Unipar, quando a gente falava de diversidade, é que para mim a prioridade não era a diversidade, mas era a inclusão. A partir do momento que as pessoas se sentem incluídas na cultura, no espaço, a diversidade acaba acontecendo naturalmente, porque as pessoas que estão lá e que estão parte dessa diversidade, elas não vão embora da companhia e acabam atraindo outras pessoas. Então, a hora que você trabalha a inclusão, para mim, é a chave vamos dizer, do sucesso em todo esse tema de ter a diversidade, de ter as pessoas felizes, respeitando, obviamente, o seu jeito, os seus estilos, perfeito. Mas também tem algumas coisas que a gente não pode deixar de lado, como você falou, né? Ter um compromisso muito grande com a entrega, ter um compromisso com a responsabilidade de fazer as coisas certas na companhia, de ter pessoas que estão comprometidas também com o time, de novo, que saibam os limites e o respeito dos outros, até onde elas podem puxar, e assim por diante, né? Isso quem dá o tom, muitas vezes, é o CEO ou o primeiro nível da companhia, né? O CEO tem uma responsabilidade, eu acho que muito grande, de dar o exemplo em todas as dimensões, de novo, na visão, no trabalho, mas também como ele se cuida, ou ela, né? Como ele se cuida ou ela se cuida, como que ela administra a pressão dentro da companhia. Então, acho que tem muitas dimensões aqui que é... Isso já era um pouco da próxima pergunta aqui. Como você, como líder, como CEO, conselheiro hoje, se prepara para segunda-feira? Eu não tenho agora, recentemente, né, até novo isso para mim, eu não tenho uma rotina mais fixa, né, de toda semana, etc. No passado, eu lembro que, na verdade, a segunda-feira começava no domingo à noite. Que você... Se preparando para a semana. Se não acontece nada extraordinário no fim de semana, né, porque nós estamos sempre... Na época eu trabalhei em empresa química, então sempre tem uma preocupação com acidentes, de uma maneira geral com os produtos, mas caso não aconteça nada, que graças a Deus era frequente, isso aí, vai chegando no final da tarde, você vai entrando no modo segunda-feira, tentando organizar a semana, quais são as prioridades. Eu cheguei numa época de domingo à noite, eu chegava a escrever quais eram as 3, 4 coisas que eu não poderia passar a semana sem entregar. Engraçado que também, nesses últimos, talvez, entre 5 e 10 anos aqui, tinha algumas coisas que mudaram na maneira que eu conduzia as coisas. Eu criei várias regras pessoais do não tem o positivo, mas do que eu não vou fazer. Então, por exemplo, eu não vou ficar entrando nos detalhes, ao menos que eu consiga trazer valor. Então, eu confio na minha equipe, eu não vou fazer uma coisa se tem um expert que pode fazer, eu não vou participar de reunião que eu também não consiga contribuir de nada. Eu não vou esquecer aqueles parceiros, não só o pessoal que está dentro da companhia, mas aqueles parceiros, o cliente, o fornecedor, os prestadores de serviços que ajudam a manter a companhia de pé. Então, assim, tem a preparação para essa semana toda vem com outras coisas também. Por exemplo, agenda. Eu tenho uma agenda estratégica prioritária que eu tinha que fazer acontecer. E isso tem a ver com iniciativas, projetos, etc. E é muito fácil você se distrair disso e sair dessa tua agenda, seja por algumas coisas que eu falei de armadilhas, mas você também cravar na tua semana no mês quais são as coisas que você tem que fazer para que
a roda que você está fazendo girar aconteça. Quer dizer, no meu caso, CEO, eu estava sempre trabalhando 6 meses a 1 ano na frente da minha equipe. Quer dizer, tinha algumas coisas mais táticas, ou mais de curto prazo, mas você está sempre tentando girar a agenda, antecipando a turma, né? Para você não reagir aos problemas, você antecipar os problemas e assim por diante. E o que é muito difícil no mundo mais imediatista que a gente está, né? A gente tende a olhar mais o curto prazo, né? E trocar aquela coisa, né? Trocar o importante pelo urgente, né? Não, e a velocidade também de tudo, né? Das mensagens, do WhatsApp, das reações, do que acontece no mercado. Então, tem que ter uma mudança importante. Obviamente, cada um na sua função, mas a gente está falando mais do CEO aqui, mas do chapéu do CEO, você tem que olhar para o futuro. Você tem que estar vivendo o futuro e antecipando para a organização. Boa. E, Maurício, o que você recomenda aí, de conteúdo, seja palestra, filme, série, viagem que você fez, enfim, que te impactou e que te moldou como líder ou te ajudou a ser um líder melhor, que você possa dar de dica aí para tudo? Olha, por acaso, há umas 3 semanas atrás, eu assisti com meus filhos de novo o filme A Vida é Bela, né, sobre o judeu italiano que teve um campo de concentração e que ajudou o filho a passar, né, pelo processo. Aquilo, algumas reflexões, né? Aquilo eu lembrei um pouco dos meus tempos também de executivo. A gente, de certa forma, também como CEO das empresas, a gente tem que fazer uma vida bela para nossas equipes. Isso não quer dizer mentir ou tirar deles o que está acontecendo, mas você tem que aprender a gerenciar a pressão que vem do conselho, de mercado e de necessidades, para deixar a sua equipe trabalhar tranquila, com segurança, conseguir pensar, conseguir entregar. Tem que ter um nível de confiança e tem que ter um certo filtro, né? Tem um outro livro que eu li também recente no último ano, que eu gosto de jogar golfe, né? E eu acho que a parte do mental game, né, do golfe é fantástica. E tem um livro que é de um psicólogo americano que chama Bob Rotella, que chama o 15º taco, porque você pode carregar 14 na sacola, na sua bolsa de golfe, e o 15º é a cabeça. Ele fala muito do esporte de alta performance, de como você se comporta com as coisas, das situações e dificuldades. Então, essas são algumas coisas recentes. Um outro curso que eu fiz também nesse último ano foi um curso em Harvard de conselheiro. Também foi muito interessante para eu me avaliar pela visão do conselho, como eu era como CEO. O que eu estava fazendo certo, o que eu não estava fazendo tão bem, o que eu poderia ter me comunicado melhor com o conselho, como eu poderia ter tocado os temas estratégicos. Então foram 3 coisas que aconteceram no último ano que interessantes. Te surpreendeu fazer essa análise como conselheiro, o teu papel de CEO? Não, muito interessante. Né? Eu agora, sentado também no conselho, olhando os CEOs em atuação, o papel é muito diferente. Você tem que ajudar ele a refletir sobre os projetos que ele tem que fazer, como ele tem que executar. Você não pode entrar e fazer por ele. Claro. E não quer dizer também que você como conselheiro, tem que recomendar que ele faça de uma certa maneira. Então, é um lugar diferente. E isso, obviamente, eu tive muitas lições de como eu levei as coisas para o conselho. Talvez deveria ter levado de outra maneira. A ordem dos fatos, a intensidade. Então, é sempre um super aprendizado aqui. Boa. Para fechar aqui, eu mudei um pouquinho a ordem. Para fechar, que rituais ou que situações para promover felicidade e esse envolvimento com a equipe você gostaria de ter feito e que você ainda não conseguiu fazer? Tem quase que um sonho teu, fala, puta, adoraria um ambiente assim, uma gestão assim, e que você, por N motivos, ou pelo momento da empresa, etc., você ainda não conseguiu realizar? Essa pergunta me pegou, deixa eu pensar um pouco. Reagindo aqui um pouco, nós tivemos alguns momentos interessantes assim, na minha carreira que eu consegui executar. Por exemplo, na Unipar, durante a pandemia, foi um período muito crítico, que as pessoas, primeiro, não sabiam direito o que era a doença, quais eram as consequências, tinham os lockdowns. Então, eu lembro que, como era uma empresa industrial de insumos críticos, né, o cloro, vai para o tratamento de água, vai para a gente tomar banho, vai para comer, etc., a gente não podia parar a fábrica. Mas o que a gente fez? A gente trabalhou muito com a parte mental dos colaboradores. Eles acabaram indo para casa, a gente criou algumas regras junto com o conselho, por exemplo, a gente decidiu que não ia demitir durante a pandemia, acontecesse o que acontecesse,
mas a gente criou toda uma rede, um ecossistema de suporte para eles, para desviar um pouco a atenção. Então isso eu acho que foi muito importante, seja com aulas, seja com cursos, seja com suporte, etc. Né? A gente chegou até na parte de meditação, teve uma série de coisas, a gente acabou criando. Agora, o que eu observei na minha carreira, assim, algumas empresas conseguiram, eu tive como exemplos assim, que conseguiram criar condições muito favoráveis dentro da empresa. Por exemplo, eu lembro da Johnson & Johnson, eu tinha uma amiga que trabalhava na Johnson na área farmacêutica. E eles tinham, apesar de ter que fazer as entregas, trabalhar duro, fazer as coisas, eles tinham algumas coisas que eles colocaram, como sexta-feira era até meio-dia no verão, que eles podiam ficar com a família. Alguns rituais aí que ajudam. Eles tinham uma série de coisas que, quando eu fui lá algumas vezes, porque eles eram meus clientes, eu senti um clima extremamente engajado, extremamente feliz, as pessoas... realmente você sentia as pessoas contentes com o trabalho, apesar de dedicação, suporte, etc. Então talvez ali foi um dos modelos que eu não cheguei a viver, mas eu lembro de uma empresa que eu posso dar como exemplo, que me marcou bastante na época, né? Muito legal. Maurício, super obrigado de novo aí pelo teu tempo e obrigado pela nossa missão aqui de espalhar esse modelo de felicidade aí pelo trabalho, né, no mundo do trabalho. Eu acho que a gente tem essa missão e o quadro Segundou com o CEO contribui muito com isso e você, sem dúvida nenhuma, abrilhantou aqui o nosso conteúdo para o nosso público. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu.